Vamos ver o que Jesus quer falar conosco. Zaqueu, o cobrador de impostos. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Havia ali um homem chamado Zaqueu. Era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Mas correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, fica em cima, porque você vai ficar em cima, eu não vou te chamar. É assim que está escrito aí? O que Jesus falou para Zaqueu aí? Glória a Deus. Eita Deus de mistério. Curva a sua cabeça aí nesta noite aí. Vamos falar com o papai aqui para ver o que papai quer falar conosco. Pai amado, Pai querido, nesta noite, Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor aqui nesta noite. Meu Deus, enquanto muitos estão ali fora, nos lugares, prostituindo, se embriagando, nós estamos aqui nesta noite, invocando o Teu nome, pedindo o Senhor que nos fala nesta noite, ó Pai, através da Tua palavra. Meu Deus, eu peço o Senhor, meu Pai, meu Deus, que eu venha diminuir, que o Seu nome seja glorificado aqui nesta noite. Meu Pai, fala em cada coração, fala conosco, Senhor, que nós possamos sair daqui, meu Deus, flutuando na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu nome. Irmãos, podei-vos assentar. Cada vez que eu leio, que eu abro a Bíblia, que eu começo a ler a história de Zaqueu, todo mundo já leu, já releu, já ouviu a história de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem, a Bíblia nos relata que Zaqueu, ele era um homem que ele cobrava impostos. Ele era odiado pela sociedade, porque ele era um grande ladrão perante a sociedade. E Zaqueu, como ele cobrava as finanças, ele estava ali sempre a defraudar o povo, e o povo o odiava. Mas eu comecei a ler e comecei a questionar comigo. Vamos abrir um parênteses aqui e vamos começar a imaginar. Zaqueu na sua casa. Zaqueu era rico, a Bíblia nos relata que Zaqueu era rico. Mas quem sabe Zaqueu, ele tinha uma boa cama, mas não tinha um bom sono. Quem sabe Zaqueu, ele tinha muitos amigos, mas não tinha um verdadeiro amigo. Quem sabe Zaqueu tinha uma bela mansão, mas não tinha um bom conforto. E aí, quem sabe, eu comecei a imaginar, a me perguntar e a viajar na história de Zaqueu, vendo Zaqueu. Quem sabe aquele dia Zaqueu até mesmo pensou em dar cabo da sua vida, porque aquela riqueza, nada daquilo satisfazia. E quando Jesus entrava em Jericó, grandes milagres aconteciam. E aí, eu quero te dizer nesta noite, a Bíblia nos relata que Zaqueu era pequeno. A Bíblia nos conta que Zaqueu, ele era de pequena estatura. Mas, eu quero te dizer, que é nas pequenas coisas, que Deus faz grandes coisas. Você pode prestar bem atenção no que eu vou te dizer, na direção do Espírito Santo de Deus. Olha, aquela pedra que Davi derrubou gigante, ela era pequena, e Deus fez um grande milagre ali. A botija de azeite que aquela viúva tinha, ela era pequena, e Deus transbordou com abundância ali, e fez maravilha ali através daquela botija de azeite. São coisas pequenas. Então a Bíblia nos relata que Zaqueu, ele era pequeno, mas ele tinha um grande ponto de vantagem. Ele ansiava ver Jesus. Então olha o que aconteceu. A Bíblia nos relata que quando Jesus entrava em qualquer lugar da cidade, milagres aconteciam. Grandes coisas aconteciam, o paralítico andava, o cego enxergava, o surdo ouvia. Então, quem sabe, eu fiquei a me perguntar, quem sabe Zaqueu, movido por essa curiosidade, decidiu ver quem era Jesus.
E a Bíblia nos relata aqui que ele não podia, porque ele era de pequena estatura, ele era pequeno. E eu comecei a imaginar Zaqueu andando ali e falando, não, é hoje que eu tenho que buscar a minha vitória. Eu quero te dizer nesta noite, ainda que as pessoas dizem que você é pequeno, mas nas mãos do Senhor, você vai se tornar grande, você vai derrubar gigante, você vai triunfar, porque Jesus é com você. Eu não saí da minha casa para vir falar de uma partida de futebol, nem tampouco de uma corrida de Fórmula 1. Eu vim te dizer que o mesmo Deus que estava lá em Jericó, Ele está aqui presente nesta noite. Aleluias! Então, Zaqueu, ele de pequena estatura, e eu comecei a imaginar ele começando a caminhar por meio da multidão. Vira para o teu irmão e diz assim, multidão. Irmãos, quando a Bíblia nos relata que multidão, quando Jesus passava, multidão não é 100 pessoas, não é 15 pessoas, multidão é milhares de pessoas. E eu comecei a imaginar Zaqueu indo de encontro àquela multidão, para ver quem? Para ver o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que te convidou, que me convidou para servir a Ele, para a honra e para a glória do nome dEle. E eu comecei a imaginar, vendo Zaqueu andando e pensando, é hoje que eu vou ter um encontro com Jesus. Então, a Bíblia nos relata que havia o seu segundo empecilho, que era a multidão. Então, eu quero te dizer nesta noite, nós vamos começar a relatar aqui, tem muitos crentes por aí que estão na multidão, tem uma multidão aí, o diabo, sabe pastor, o diabo colocou aí no mundo uma multidão chamada crise, e muitos crentes têm estado nessa multidão, estão deixando de ver Jesus e estão olhando para a crise. Hoje em dia você cumprimenta o irmão, paz do Senhor, irmão, e ele começa a te cumprimentar já lamentando, isso está mal, a crise, enquanto você estiver chorando com a crise, muitos empresários estarão ali fabricando lenço de papel para enxugar as suas lágrimas. O prejuízo é para você, Agora, se você começar a enxergar Deus e não a crise, Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quantos estão entendendo aí o que Deus está falando aí? Então, tem muitas pessoas que estão no meio da multidão, e eu quero te dizer nesta noite, o que pode impedir você de enxergar a Jesus, chama-se dúvida. A dúvida, ela provoca tragédia tão grande na vida do ser humano, quanto a fé produz milagre. Então tem muita gente que estão com aquela dúvida no coração, será que é Deus mesmo? Será que esse Deus existe mesmo? Então está ali na multidão dos incrédulos. Quem anda com pessoas assim, quem anda no meio da multidão dos incrédulos, se torna igual a ele. Quem anda porque assim, você começa a andar no meio da multidão, e isso é contagioso, porque tem muita gente que quando você começa a andar com ele, ele começa a falar, isso não vai dar certo. Isso é uma coisa que não tem fundamento nenhum. Você começa a ficar desmotivado, começa a não acreditar. Mas nós que servimos o Senhor Jesus, nós que estamos na presença do Senhor, nós não damos ouvido a certas pessoas que estão na multidão dos incrédulos. Você sabe por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Deus dá o sonho, Deus dá os projetos e Deus realiza. Quantos creem nisso? Dão glória a Deus aí. Então, o que acontece? Tem pessoas, pastor, que é igual o pombo. O pombo, ele anda no meio, ele anda em bando. Ele anda cheio de pombo.
come aquilo que as pessoas dão para ele. Tem gente que está lá na multidão, igual pombo, comendo aquilo que o diabo dá para eles. Nós não, nós que servimos a Deus, nós temos uma semelhança como a águia. A águia, ela anda sozinha, por quê? Lá em cima, ela vai escolher o que ela quer comer, ela vai escolher o emprego que Jesus vai escolher para ele vai ficar onde Deus quer. Agora o pombo não, ele vai ficar na multidão e vai ficar brigando. Então, se você se considera um pombo, meu amigo, eu sinto muito em te dizer, você vai ficar na multidão. Agora, se você se considera um crente águia, dá um glória a Deus aí, porque Deus está falando com você. Então, irmãos, eu vou te dar um exemplo, pastor, muito claro. Se eu fosse um homem que gostasse de andar na multidão dos incrédulos, hoje eu não estaria aqui contando o que eu vou contar agora. Há uns meses atrás, eu era empregado. E eu fui de férias e o meu patrão disse para mim, olha, você, infelizmente, eu não tenho como te sustentar na minha empresa. E eu olhei para ele, amém. Você não pode ficar mais aqui, e eu, amém. E ele olhou para mim e ficou assim, meio desconcertado, e começou a lamentar. Por conta da crise, eu, amém. Eu não enxergo a crise, eu enxergo Cristo. E hoje ele é meu concorrente, por quê? Porque eu não estou no meio da multidão. Eu não fico no meio da multidão dos incrédulos. Eu creio naquele que me deu o sonho e que está realizando. E que está realizando o propósito dele na minha vida. Quantos estão entendendo aqui? Então, o que é que Deus faz? Se você continuar andando na multidão dos incrédulos, é a mesma coisa o ser humano, continuar andando no meio da multidão dos viciados. Ele vai sempre ser um viciado. É a mesma coisa aquele andar na multidão da prostituta. Ele sempre vai ser um prostituto. Você sabe por quê? Porque ele quer ficar ali, ele quer ficar na multidão dos incrédulos. Ele não crê que Jesus morreu lá na cruz do Calvário para libertar e salvar e batizar com o Espírito Santo. Quantos estão entendendo aí? Dá glória a Deus. Então, o que que acontece? Deus deu uma grande visão para Zaqueu, no segundo meu entendimento. Porque quando ele estava ali no meio da multidão, quando ele estava ali, creio que ele começou a ser espremido, pastor. É a mesma coisa quando você está fazendo a obra de Deus, muitos ali estão no meio da multidão ali do caluniador, te caluniando, olha, cuidado com fulano. Então, Deus começou a olhar para Zaqueu e segundo eu penso assim, eu lendo a história, a Bíblia não nos relata isso, mas eu comecei a viajar na história e comecei a pensar, bom, já que ele está sendo espremido pela multidão, eu vou dar a ele uma visão agora. Vai, Zaqueu, corre por ali, Zaqueu. E quando Zaqueu correu adiante, a Bíblia diz que ele correu adiante, e ele encontrou com o quê?